Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca sempre de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Não apenas fatos que comprovem a história da Bíblia, mas também que nos ajudam a entender melhor o contexto bíblico. É por isso que começamos hoje no programa Evidências uma temática sobre a história do dinheiro na humanidade. Qual é a relação do dinheiro com o texto bíblico? As moedas que são citadas na Bíblia, como elas são? Nós vamos hoje apresentar isso para você, então não saia daí, porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas antes eu gostaria de dar um presente para você que está em casa. É a série de estudos Evidências que preparamos com muito carinho para você. Este curso é um oferecimento do Anjos da Esperança e se você quiser adquiri-lo completamente grátis, é só você ir na página biblia.com.br ou, se preferir, pode também pedir pelo telefone. Ligue para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121 em horário comercial. Ou também, você pode abrir a câmera do seu celular e apontar aí para esse QR Code que aparece no seu vídeo. Aí você preenche um pequeno cadastro e em poucos dias o Guia de Estudos Evidências chegará aí em sua casa, completamente grátis. Peça hoje. No programa Evidências de hoje, nós gostaríamos de falar um pouco, como eu disse, a respeito da curiosa história do dinheiro e especialmente a relação entre aquelas moedas mencionadas em vários episódios e passagens da Bíblia Sagrada. E por falar em moedas, boa parte das moedas que eu vou apresentar hoje aqui no programa são moedas antigas e raras, faziam parte da coleção notória Dr. Milton Afonso, que foram doadas para o UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, e estão hoje ali no campus de Engenheiro Coelho. Essa coleção foi exibida pela primeira vez ali no campus do UNASP em 17 de março de 2012, com a presença de muitas autoridades. Ao todo, são mais de 1.600 moedas de todos os tempos antigos e que hoje integram o acervo do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, que você pode visitar um dia com sua família. Esta é uma das mais ricas e completas coleções de moedas do Brasil e o seu antigo proprietário, Dr. Milton Afonso, a quem desejamos o nosso muito obrigado, ele foi sempre um aficionado colecionador de antiguidades que permitem enriquecer o conhecimento da sociedade acerca de como eram os costumes daqueles tempos que nos antecederam. É muito boa essa coleção. Bem, como se tratam de moedas e artefatos raros e pequenos, eu decidi mostrar para você nesse programa fotografias em alta resolução do que seria talvez a forma mais didática de apresentar essas moedas para você e você poder conhecê-las. Agora, como eu falei, você pode um dia conhecê-las pessoalmente visitando o acervo do UNASP. Agora, quando eu falo em dinheiro, é óbvio que a mente de muitas pessoas associa a palavra dinheiro a cartões de crédito, notas, cartões de débito e crédito. Hoje falamos até do Pix, das moedas virtuais. Mas antes do ser humano inventar esse tipo simbólico de dinheiro que nós conhecemos, houve outras formas de se trocar bens e mercadorias. Eu vou mostrar para você. Vamos imaginar, por exemplo, o patriarca Abraão. Na época de Abraão não havia ainda moedas. Como é que funcionava o comércio naquele tempo, conforme a descrição da Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia fala que Abraão era um homem de posses, um homem que tinha dinheiro. Aliás, ele é o primeiro homem descrito na Bíblia como tendo dinheiro. Você pode ver isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 13, versículo 2. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui e vou ler essa passagem para você ver como a Bíblia descreve a riqueza de Abraão. Preste atenção. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro.
Além de Abraão, a Bíblia também menciona o patriarca Jó como sendo um homem que tinha muita riqueza. Mas em ambos os casos, de Abraão e de Jó, os seus bens são descritos em termos pecuniários. Vamos ver agora como a Bíblia fala da riqueza de Jó. Preste atenção. Possuía Jó 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Jó 1, verso 3. Como você pode ver, animais, tecidos, escravos, terras eram determinantes na avaliação financeira da riqueza de um homem naqueles tempos. Entre tantos exemplos que poderíamos dar, temos a lista de taxas a serem pagas no Antigo Egito, registradas num túmulo da época de Tutmoses III. Ali os impostos eram pagos com colares, peles, arcos e até macacos. Esse antigo recibo de argila cita anéis e pontas de flecha que eram usados como unidade monetária. E além disso, é claro, havia também determinados metais, como a prata e o ouro, que também tinham um valor elevado no mercado e no comércio. Também datados a partir do 2º milênio até o 7º século a.C., temos revelado pela arqueologia um grande número de tesouros em forma de bronze, prata e ouro que foram encontrados na Sicília e em toda a Península Itálica. Além de partes de prego, navalhas, escudos e toda sorte de objetos fragmentados, os tesouros incluíam também restos de fundição. Peças incompletas, como o machado de 2 gumes, também foi encontrado ali, sem contar a presença de objetos que eram bem acabados, bem determinados. Isso também mostra que havia uma clara função utilitária de outros objetos estranhos, como molas, argolas e pesos diferentes, mas que não serviam como braceletes, nem como colares ou coisa semelhante, mas sim como unidades monetárias. A interpretação atual é que estes objetos que eu mostrei seriam algum tipo antigo de instrumento de troca, quem sabe algum tipo primitivo do que seria futuramente a invenção da moeda. Agora, quando Abraão, por exemplo, diz a Bíblia, foi comprar um campo para sepultar a sua esposa Sara, que havia morrido, a Bíblia diz que ele pesou a prata antes de entregá-la a Efrom, o antigo proprietário. Isso era muito comum naquele tempo. Esses pesos, datados de 2000 a.C., foram encontrados na Babilônia e eram usados na pesagem de metais preciosos. Esta tabela que você está vendo com inscrições cuneiformes revela os valores praticados na ocasião. Certamente foi com pesos assim que Abraão pagou os 400 ciclos de prata, conforme lemos em Gênesis 23, verso 15. O mesmo vale para o preço que os irmãos de José ganharam para vendê-lo aos ismaelitas, conforme você vê na Bíblia em Gênesis 37, verso 28. Lá diz que eles ganharam 20 ciclos de prata. Algumas traduções da Bíblia, conforme algumas ilustrações nos mostram, colocam erroneamente os irmãos de José recebendo moedas por sua venda. Mas isto não pode ter sido dessa forma. Sabe por quê? José jamais teria sido vendido por 20 moedas de prata, porque não havia ainda a moeda no seu tempo. Ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Ora, cada ciclo de prata equivalia a aproximadamente 11,4 gramas. Logo, 20 ciclos seriam algo aproximado a 228 gramas de pura prata. A moeda, portanto, como a conhecemos, só foi inventada lá por volta do 7º século a.C. na Lídia. Esta, por exemplo, que você vê em seu vídeo, é uma das mais antigas moedas do mundo, cunhada pelo rei Alíatas. No anverso dela você pode ver a cabeça de um leão e no reverso 2 marcas de pulsão. Essas moedas, chamadas de stater, eram geralmente feitas de electrum, que seria uma liga metálica de ouro e prata, também encontrada facilmente na região. Elas eram do tamanho assim de um bago de feijão, por isso que muitos especialistas em numismática chamam essas moedas de bago de feijão. Com o tempo, a fórmula foi mudando para aquele formato mais redondo e achatado de moedas que conhecemos até hoje. Mas a forma de se fazer a cunhagem das moedas
ainda permaneceu por muitos séculos bastante artesanal. Eu vou mostrar para você aqui no telão como é que era. Você tem aqui duas imagens. Você tem uma imagem de fabricação de moedas na Idade Média, mostrando que o cenário, a forma de se produzir uma moeda, não mudou muito desde os tempos da Lídia até a Idade Média. E do lado de cá, você tem também um outro processo, onde eles pegavam, faziam a fundição da placa e a partir dela iam martelando e cortando as moedas unidade por unidade, ou seja, algo muito artesanal. Em seguida, entrara em operação um desenho em baixo relevo, como este que você vê, em forma espelhada e que era comumente chamado de cunho. Marteladas, então, eram dadas sobre um pulsão para que a moeda assumisse a forma do desenho, isto é, a forma que estava na cunhagem. Por isso, algumas moedas, no início, só tinham uma face, a outra era lisa, ou tinha a marca de uma pulsão, isto é, daquele suporte de ferro superior sobre o qual a martelada era dada. Então o que ficava embaixo era o cunho, e a parte entre ambos, no caso o metal, era o nome que dava ao processo da cunhagem. Agora, é claro que você pode notar que havia moedas que não saíam todas muito bem feitinhas, os desenhos saíam tortos, mas eles não pareciam muito se preocupar com esse detalhe. Porém, com o passar do tempo, a pulsão de moedas, que era aquela parte de ferro, foi usada na hora de martelar. Então ela foi trocada por dois cunhos que eram colocados um sobre o outro, de modo que a moeda passou a ter duas faces, que a gente chama de cara ou coroa, e assim ficou mais fácil estabelecer o seu valor. Aqui nós temos alguns exemplos no telão que vou mostrar para você de cunhagem. Veja, eu tenho aqui à esquerda uma cunha, você vê que você tem o formato da moeda em relevo e em cima você tem a moeda como ela era prensada a partir das duas cunhas. Essas são moedas de Vitelo, o imperador romano. Do lado de cá, eu tenho outras moedas, você tem a cunhagem aqui, a forma delas e em cima a moeda pronta. Essa moeda aqui pertenceu a Domiciano, o mesmo imperador romano que sentenciou João à prisão na ilha de Patmos. Mais tarde, no século XVI, veio a invenção desse instrumento chamado balancine e as moedas passaram a ser prensadas, diminuindo assim o esforço humano sobre o processo. Mas, com a chegada das moedas mesmo, a sofisticação da cunhagem não impediu que outros elementos continuassem sendo usados no objeto de troca. Por exemplo, só para você ter uma noção, na época das grandes descobertas e das grandes navegações dos europeus sobre o Novo Mundo, os europeus ainda usavam braceletes de cobre como estes do século XVII para comprar escravos na África Ocidental. É triste dizer, mas apenas um único desses braceletes, chamados de Manila, era o suficiente para se comprar um escravo. Coisa terrível, não é? Um tremendo desrespeito à vida humana. Mas vamos voltar à história das moedas e ver na Bíblia algumas moedas que são mencionadas diretamente no livro sagrado ou relacionados com o livro sagrado. Algumas moedas que estão fazendo parte da história bíblica. E para isso eu quero mostrar para você mais uma cena aqui no telão. Aqui eu tenho uma moeda de Artaxerxes. Se você for olhar na Bíblia, Artaxerxes I, o rei da Pérsia, do 5º século a.C., teria sido o mesmo Artaxerxes mencionado em Esdras, capítulo 7, que teve a participação na restauração de Jerusalém e no serviço do santuário dos judeus. Esta moeda ilustra um rei que tem um papel muito importante numa profecia bíblica de Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs, como também o início do 7º ano do seu reinado, em 457 a.C., como a marca de início dessa profecia, que depois você pode estudar no livro de Daniel. Outra moeda muito curiosa, que tem uma relação com a Bíblia, é o óbolo. Esta moeda geralmente era feita de prata e era muito comum na Grécia Antiga. Os cidadãos greco-romanos costumavam colocar esse tipo de moeda na boca dos seus defuntos, a fim de que estes pudessem pagar o barqueiro Caronte para transportar a sua alma no mundo dos mortos.
Curioso. Com o tempo, começaram a surgir versões fracionárias também do óbulo dessa moeda, feitas de bronze, como, por exemplo, o óbulo chamado hemióbulo, ou a metade de um óbulo. Este que você vê, por exemplo, foi um óbulo composto por volta do ano 30 de nossa era, e ele traz a imagem do rei Aretas IV e sua mulher, a rainha Shaquilat. No reverso dessa moeda, temos duas cornucópias cruzadas, você percebe? Este era um símbolo de fartura e abaixo você tem também uma legenda em aramaico com o nome do rei e de sua esposa, da rainha. Agora, qual a relação disso com a Bíblia? Eu vou contar para você. O rei Aretas teria mandado cunhar esta moeda como sendo uma forma de comemorar o seu reinado e o seu casamento. E esse mesmo rei que cunhou essa moeda, ele é diretamente mencionado em 2 Coríntios 11, verso 32, onde Paulo relata a sua experiência prévia de sofrimento em função da fé cristã. Eu vou ler esse texto para você. Preste atenção comigo aí na sua Bíblia. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos a fim de prender-me. Percebeu a informação de Paulo? Portanto, esse Aretas, mencionado por ele aqui na Bíblia, seria aquele mesmo da moeda que eu mostrei para vocês agora. E tem mais, esse Aretas também era sogro de Herodes Antipas, que mais tarde o traiu, tornando-se seu inimigo, mas isso é outra história. Mas você vê que tem relação direta com personagens mencionados na Bíblia. Agora veja a confusão de família. Herodes era casado com Faécela, filha do rei Aretas, mas ele acabou se apaixonando por Herodias, que era a esposa do seu próprio irmão. Aí, pessoal, o circo estava armado. Aí veja só o que ele fez. Ele abandonou a filha do rei Aretas para ficar com a cunhada. Aí a rivalidade com o ex-sogro acabou detonando uma batalha ocorrida em 36 d.C. Em termos bíblicos, essa foi a razão da denúncia de João Batista contra o rei Herodes e sua amante, que terminou com a degolação do profeta de Deus depois da festa de aniversário do rei. Noutro episódio, esse mesmo Herodes vai voltar à cena. Dessa vez, em um breve encontro com Jesus, na sexta-feira do julgamento de Cristo, conforme pedido feito por Pilatos. Agora, para concluir esse assunto por enquanto, porque nós vamos voltar a falar dele no próximo programa Evidências, uma pergunta chave que podemos fazer é: como usar o nosso dinheiro com sabedoria? Jesus nos dá uma dica muito importante na parábola do mordomo injusto. Jesus fala, e você pode ler essa parábola com calma depois, que o nosso dinheiro deve ser investido nas coisas certas, ou seja, o nosso eterno e futuro estado ao lado de Deus. Devemos investir o nosso dinheiro aqui nesse mundo de tal maneira que não comprometamos a nossa salvação e a nossa relação com Deus. Essa é uma maneira inteligente de fazer um uso sábio do dinheiro. A parábola que eu fiz referência está em Lucas 16, versículos 1 a 13. Agora raciocine comigo. Era uma vez um cristão. Ele tinha a aparência de piedade, a sua consagração estava completa, exceto na sua carteira. Ele colocava uma moedinha qualquer na salva ali dos diáconos e com força cantava: quando nós fazemos isto do nosso coração. Ou seja, cantava com empenho, mas na hora de dar a oferta era muito mesquinho. Agora você pode pensar que essa história que eu acabei de contar seria até um conto certamente tolo para um programa de arqueologia. Existem muitas e muitas dificuldades, na verdade, de se doar o dinheiro para uma obra de caridade, para uma obra de Deus. Esse não é um assunto tolo, nem um assunto pequeno. Deixe-me falar de um pregador escocês do século XIX chamado Hugo Martin. Ele, certa vez, falou algo que me chamou bastante atenção e eu quero citar para você. Ele disse o seguinte: se a religião de um homem não afeta o seu uso do dinheiro, a religião desse homem é vã. Forte, não é mesmo? O Dr. Mood também falou algo parecido. Veja o que ele declarou: eu posso dizer mais sobre a devoção de um homem a Cristo, lendo o seu talão de cheques,
do que lendo o seu livro de orações. Eu acredito que esses homens estão absolutamente corretos, e falar do dinheiro também é um assunto que devemos tocar. Aliás, eu acho até que posso afirmar, com base na palavra de Deus, que se a sua fé não faz com que você valorize as coisas de Cristo e do reino com as suas posses, você então acreditou em vão. O tema do dinheiro se estende por todo o capítulo 16 de Lucas, da parábola que eu mencionei para você. E ali também fala do dinheiro e da riqueza. Sabe, a parábola, no início do capítulo, ela parece ter sido dada para ensinar aos discípulos de Jesus como administrar sabiamente os recursos que eles também tinham na época, o dinheiro que eles recebiam de Deus. Aí, a seção bíblica, que está intermediária, nos diz que os fariseus eram amantes do dinheiro e zombavam do ensino radical de Jesus sobre a gestão das finanças. Esse é um detalhe, uma nota interessante do Evangelho. Aí você vai para a terceira e última seção da parábola, onde Jesus conta finalmente a história daquele homem rico que estava ladeado por um homem pobre. Quando o rico morreu, ele se viu num lugar de tormento, enquanto o pobre encontrou um lugar de conforto no seio de Abraão. Agora, quando você examina esse texto na Bíblia com calma, espero que você leia depois, você vê que o versículo central, que talvez faz a união de todo o capítulo, seria o versículo 15. Esse eu gostaria de mencionar para você. Ele diz assim: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o seu coração, pois aquilo que é muito estimado entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Palavras fortes. É que os fariseus da época de Jesus justificavam seu amor ao dinheiro aos olhos dos homens, mas eles estavam enganados aos olhos de Deus, porque Deus conhecia o coração deles. Esse amor ao dinheiro que eles tanto estimavam era, na verdade, uma forma detestável de agir diante do Rei do Universo. Observe com quem Jesus estava falando ali naquele contexto. O versículo 1 da parábola diz que ele se dirigia aos discípulos. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler para você. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Esta parábola sobre o administrador injusto, portanto, foi direcionada aos discípulos. Veja que Jesus muda o tom. Em Lucas, capítulo 15, Jesus estava falando especialmente aos escribas e fariseus, a fim de mostrar-lhes que seu coração era diametralmente oposto ao coração de Deus. Deus, nesse caso, é demonstrado como aquele que ama os perdidos e se alegra com aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Mas os fariseus desprezavam os perdidos e evitavam a todo custo o contato com eles. Aí aqui, nesse capítulo seguinte, Jesus deseja que os seus próprios discípulos aprendam algumas lições valiosas sobre como deveriam tratar as pessoas e administrar os seus recursos. É claro, nós não podemos deixar de notar que os fariseus também provavelmente estavam escutando o ensino de Jesus. Aí no verso 14 é dito: ora, os fariseus eram amantes do dinheiro e ouviam essas palavras e zombavam dele. A expressão que eu já mencionei para vocês. Então Jesus está instruindo os discípulos, sabendo que os fariseus estavam o tempo todo ouvindo a sua mensagem. Esta parábola tem uma grande fonte que confunde os crentes ao longo do tempo e da história da igreja, justamente como lidar com as finanças. Lembro-me bem cedo na minha vida cristã de ter lido essas parábolas aqui, especialmente essa sobre o administrador infiel, e eu fiquei confuso com o que li. O intrigante dessa parábola é que esse administrador infiel ou desonesto, conforme algumas traduções, é, num determinado momento, elogiado pelo mestre. Olha, está aqui em Lucas 16, verso 8, vou ler para vocês. Preste atenção. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Estranho. Alguns comentaristas interpretam que esse Senhor que elogiou o infiel seria o Senhor da parábola. Outros entendem que seria o Senhor Jesus. Não importa.
O fato é que ele recebeu um elogio. E se esse elogio foi do mestre, de Jesus, por que ele elogiou aquele gerente infiel? Certamente não foi porque o gerente era injusto e infiel. Ele foi elogiado porque ele era esperto, astuto. Esta palavra no original significa alguém que na prática consegue desenvolver princípios de sabedoria. E desse jeito, é como se Jesus falasse, aquele homem, mesmo sendo injusto, ele era inteligente o bastante e engenhoso na solução de problemas práticos. Então, realmente, essa seção da Bíblia, que é confusa para muitos, ela pode responder a uma pergunta que eu falei lá atrás. Como é que nós podemos usar o nosso dinheiro com sabedoria? Há vários exemplos e testemunhos que poderiam ser dados. Um deles, você jamais deveria gastar mais do que você ganha. Se você ganha 1.000, não pode projetar gastos para 2.000, para 1.500. Viva de acordo com suas posses. Mesmo que viver de acordo com suas posses signifique viver com simplicidade, humildade e modéstia. É melhor ter uma vida simples, mas que você pode pagar por ela, do que ter uma vida sofisticada, mas que toma todo o seu tempo. Você já percebeu como hoje, apesar da tecnologia, dos meios de comunicação, da facilidade de se mandar uma mensagem, as pessoas estão cada vez sem saúde e sem tempo? Por quê? Uso mal dos talentos e do dinheiro. Ficamos ocupados demais com coisas importantes a ponto de já não ter tempo para aquilo que é essencial. Viver com a família, ter um lazer saudável, adorar a Deus com liberdade. Aproveite, portanto, esses vislumbres de sugestão que eu dei a partir da Bíblia e comece a considerar como você está ganhando dinheiro e como está gastando esse dinheiro, devolvendo, é claro, a parte que compete a Deus, tá bem? Na semana que vem eu quero continuar falando um pouco mais sobre a história do dinheiro e a sua relação com a Bíblia. Portanto, não perca o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo. Um abraço e até lá!